É o Vamos lá, próprio Juliana. inferno. Ai, tá É, amarrado. manda aí. Pastor, eu vou tentar fazer a pergunta, eu tô meio nervosa, ver se o senhor vai entender. Eu queria entender assim, que eu sou recém-convertida, né? E a Bíblia fala que Ana, ela orou muito tempo até que Deus, que ela engravidasse, né? Do profeta Samuel. A minha dúvida é assim, o fato de Deus ter ouvido a oração dela foi por ela ter ficado tanto tempo orando, ou na primeira vez Deus já orou, mas esperou o tempo certo para concretizar o milagre? Qual é o tempo que você tem de conversão? Você falou que é novo convertida? Quanto tempo você tem? Vai fazer, acho que tem uns 6 meses que eu me converti. Que legal. Foi uma mudança Assim, de na vida, né? verdade, assim, pastor, eu já tinha me convertido há uns anos atrás, mas enfim, né, eu nem sabia, mas eu acreditava muito naquela questão da confissão positiva. Então, eu nem considero muito, porque eu fiquei um tempo na igreja, depois fiquei muito tempo afastada, e depois eu comecei a ouvir o Senhor, outros pastores, eu comecei a ver que realmente eu acreditava em um Deus diferente, eu acho. E Entendi. agora eu não quero cair nos mesmos erros, por isso que eu estou perguntando. Legal. Obrigado pela pergunta, Juliana. Deus abençoe. Amém. Bom Tchau. frio aí pra vocês. Então vamos lá. É, olha, essa resposta, nós não temos a condição de trazer uma resposta concludente sobre uma pergunta como essa, né? Deus ouviu na primeira vez, Deus atendeu na primeira vez, mas ficou. O que aconteceu no meio desse caminho aí? Deus ouve a oração, como é que funciona, tal. Guarda isso pro teu coração, Juliana. A, o sucesso da oração, eu vou trocar a palavra sucesso. A resposta da nossa oração não depende de quem ora, mas daquele que responde à oração, né? Daquele que responde às orações. Então não tem como a gente auditar e falar assim, olha, foi na primeira vez que Deus ouviu? Claro que ele ouviu da primeira vez, porque ele é onisciente. Agora, por que é que Deus demorou tanto para responder a oração de Ana? Ou, até melhorando a questão, né? Por que é que Deus demora tanto para responder orações nossas e por que algumas delas Deus nem responde? Pensa que você tem uma visão. Eu não sei se você conhece o mito da caverna de Platão. Eu não sei se vocês já ouviram falar. O mito da caverna de Platão é o seguinte: pensa que o Platão propõe, né, para o seu escudeiro lá, é um diálogo, né? O mito da caverna de Platão está no livro A República, salvo engano. É um capítulo. E aí ele fala o seguinte: imagina que você e uma porção de gente nasce dentro de uma caverna e você tem o seu pescoço colocado aqui um negócio de ferro que não te permite virar a cabeça. Então você fica sempre olhando para uma parede. O tempo todo. Você cresceu olhando para aquela parede. E você não pode virar para trás. E dentro da parede, olhando para a parede projeta a imagem. Tem uma fogueira, e aí a fogueira clareia e você vê os vultos passando na parede. E aí o Platão começa a fazer essa pergunta para o seu ajudante, que eu não lembro o nome dele agora. Não lembro o nome dele. E aí ele fala o seguinte: você sabe que a percepção daquelas pessoas, as chances são que elas vão entender que aquela é a realidade, né? E aí o rapaz falou, 100%, certeza, eles vão achar que aquilo é a realidade. E que o mundo se reduz naquilo, né? Aquelas projeções. Aí, magicamente, um desses caras da caverna consegue se libertar, ele percebe que a sua algema lá está quebrada e ele sai da caverna. Quando ele sai da caverna, ele volta e ele vê o mundo lá fora. Ele vê o mundo lá fora e ele fala pro pessoal que está lá dentro, falou, isso aqui não é o mundo, isso aqui é uma projeção do mundo. Lá fora tem pessoas e essas pessoas elas são livres e essas pessoas elas vivem assim, tem animais, tem isso, tem aquilo. E tudo que nós vemos aqui é apenas a projeção. E aí o pessoal vai falar que ele é louco e que a realidade é aquilo que eles estão enxergando, que está diante dos olhos deles. O que esse mito da caverna de Platão tem a ver com essa pergunta? A gente só sabe de Deus o que nos foi revelado, mas a gente não sabe tudo.
A gente não sabe tudo sobre Deus. Tem um texto de 1 de João 3,2 que fala assim, ó, agora sabemos que somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Não é manifesto o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas tudo que a gente tem é o que nos foi revelado. Então, o que eu posso dizer é que eu tinha falado sucesso, mas eu troquei por outra palavra que eu não lembro agora, mas a eficácia da oração não depende do orante, mas depende daquele que responde às orações. Tá, e esse que responde às orações, ele ouve na primeira vez e já responde, ou ele demora muito tempo para responder? Como é que funciona isso daí? E aí, eu entendo, então eu não tenho essa resposta, mas eu entendo que Deus sabe o melhor momento. Ele que está fora da caverna, ele que vê tudo, ele que sabe todos os desdobramentos, ele sabe o melhor momento para realizar o desejo daquela oração, do orante, por assim dizer. Ou ele sabe que é melhor não atender aquele desejo. Você está entendendo? Então, a eficácia da oração depende daquele que responde à oração. Então, o nosso papel é orar, nosso papel é clamar, nosso papel é pedir, mas só Deus que sabe tudo e vê todas as coisas, só Ele pode falar melhor. Pensa num bebê. Você sabe que o bebê dentro do útero, ele pensa, ele se mexe, ele se alegra. Eu vi um vídeo agora de uma, não sei se é tomografia, não sei como é que chama, lá que você vê em 3D a criança dentro do ventre. E aí o pai falava, a criança ria dentro do ventre. A criança dava risada dentro do ventre, respondendo ao estímulo da voz do pai. Você está entendendo? Por isso a voz do pai acalma, por isso o pai pode conversar com a barriga da mãe na boa, porque está funcionando. E aí, mas pensa, estou tentando filosofar aqui para responder. Veja, pensa essa criança, pensa esse bebê, pensa que são gêmeos, esse bebê. E pensa se eles pudessem conversar. E a pergunta deles era a seguinte: você acredita que existe vida fora do útero? E aí o outro vai dizer, não tem nada fora do... o que existe é isso aqui. O que existe é isso aqui. E aí ele fala assim, não, eu acredito que tem um... E se a gente tiver uma mãe? Ele fala assim, uma mãe? Como assim a gente tiver uma mãe? Onde ela está? Se eu não posso ver? Ele fala, então, e se a gente estiver dentro dela? Não, a gente não pode estar dentro dela. Isso aqui é o mundo. O mundo é isso aqui entre nós. Tá, mas e se tiver? Como é que você faz? Como você reagiria? E aí o bebê sai da mãe e aí ele olha para o quarto e fala, mano, eu achava que aquilo era o mundo, mas isso aqui é o mundo. E o mundo que ele está vendo é o quê? É o quarto. Aí quando ele cresce um pouquinho, ele fala, nossa, eu achava que o quarto era o mundo, mas isso aqui é o mundo. O que é o mundo agora? É a casa. Aí depois ele acha que, nossa, eu achava que a minha casa era o mundo, mas isso aqui é o mundo. O que é o mundo? É o playground lá do prédio. Nossa, eu achava que aquilo era o mundo, mas aí ele vai para o colégio e fala, isso aqui é o mundo. E o mundo é o quê? É o bairro, é a cidade. Ou seja, as nossas impressões, elas estão sempre condicionadas às nossas... a forma como nós tangenciamos o mundo e o universo e as coisas que nós vemos. Então, nós só conseguimos enxergar até ali, até certo ponto, o tempo todo. O tempo todo. Então, Deus, que sabe tudo, que está fora do tempo, fora do espaço, fora da matéria, Ele pode ter ouvido a sua oração desde o início, mas Ele decidirá qual o melhor momento para realizar aquele desejo, aquele pedido na oração, ou não realizá-lo, ou realizá-lo da forma que lhe apraz. Porque a Bíblia diz assim, ó, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E esse segundo a sua vontade se a gente pedir alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele ouve, ou se a gente pedir alguma coisa, é segundo a vontade de Deus que Ele ouve. Entende? Então, é por aí.